Então vamos retomar as atividades do nosso evento Sulco, Projeto Sulco. Finalizando 3 anos de parcerias entre a Embrapa e as empresas listadas, KLR, Centeno, Consultoria, Massey Ferso, Trimble, Pioneer, Pipe BR, pessoal do aplicativo Irrigação Terras Baixas e o sistema produtivo. Muitos já nominados, bateram papo anteriormente. Então, nessa parte, na terceira parte do nosso evento, nós dividimos em 3 grupos, como comentado anteriormente, e nós teremos, então, a apresentação do programa Duas Safras, pelo presidente da Farsul, colega Gedeão Pereira, e também do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, fazendo comentários relacionados também ao porquê que estamos todos desejosos por esse caminho que diz respeito ao programa Duas Safras. Antes de chamar o colega Enilton, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Clima Temperado, para moderar a atividade, eu queria agradecer, em nome da Embrapa, o Antônio da Luz está vindo de Alegrete, chegou agora, no momento, porque, infelizmente, o fax que nós mandamos do convite não chegou nas suas mãos, e apenas terça-feira, lá em Santo Ângelo, na abertura do programa Duas Safras, no Seminário Missões, né, presidente? O Antônio ficou sabendo que teria que falar aqui hoje também. E ele disse, não, eu vou de qualquer jeito, porque eu quero falar com o pessoal lá. Então, nosso nome agradecemos, Antônio. Na próxima vez nós já temos o WhatsApp e vai funcionar melhor. Vai direto para ele, exatamente. Mas foi uma falha nossa. Enilton, por favor, é contigo. Ficou meio baixo aqui o microfone, né? Não tem problema, me ajoelha aqui. Não, tranquilo. Trouxe uma cola que eu vou fazer o seguinte, acho que, se vocês me ouvem, acho que o André já fez, né, a moderação aí. Gedeão, obrigado por aceitar o nosso convite, Antônio. Prazer estar com vocês mais uma vez. Me ouvem bem? Vai que eu estou um pouco distante aqui do microfone. Pessoal, com muita satisfação ter este evento em nossa casa, a casa de vocês. Vocês não sabem o quanto nós estamos felizes por ver a nossa casa cheia, nos encontrarmos de novo, discutirmos um projeto espetacular, eu não digo ótimo, espetacular, algo extremamente importante para a nossa região. E, por não tão ou mais importante, ou um complementando o outro, desculpem, né, eu relatar dessa forma, o programa Duas Safras, né, um programa coordenado aí, de uma ação conjunta pela Farsul, capitaneado pelo Gedeão, que depois convidou as Embrapas aqui do Rio Grande do Sul, e mais a Embrapa de Suínos e Aves. Também temos a parceria com o Senar Rio Grande do Sul, com a BPA, FECO Agro, deixa eu ver se aqui na minha cola, as VAG, Federa Arroz, a Sergs, CIPS. Então, tem mais gente aí. Então, a minha cola está desatualizada aqui, a minha cola. E o objetivo, né, Gedeão, se eu não me engano, é aumentar, nós tentarmos ampliarmos aí em 40% a produção gaúcha e isso causar um impacto no nosso PIB na ordem de 7%. O restante de toda essa fala deixo ao Gedeão e ao Antônio, e muito obrigado. Além de moderador, eu vou servir de segurança deles aqui também. Valeu, obrigado aí. Ainda bem que eu sou mais baixo, Nilton. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por estarem até esta hora aqui conosco. Quero agradecer ao nosso presidente do Sindicato Rural de Pelotas, o Fernando Schintainer, presidente de Arroio Grande, o Ladislau, também o Clóvis, lá de Capão do Leão, que também está aqui, representando o nosso sistema sindical. Agradecer ao amigo Pedroso, chefe desta unidade da Embrapa, ao Enilton, ao André, que têm sido grandes parceiros nesta nossa jornada daquilo que nós estamos convencionando chamar de Programa Duas Safras. O que significa isso, Programa Duas Safras? Os senhores sabem que nós plantamos aí, no verão, algo de 8 milhões de hectares.
e no inverno apenas 1 milhão de hectares. Isso aí está fazendo com que tenhamos uma situação bastante grave no estado do Rio Grande do Sul, que nos foi levado para a Farsul pela ABPA. Para quem não sabe, a ABPA do ex-ministro Turra, do Ricardo Santin, é a Associação Brasileira de Proteína Animal, em que colocou para nós, e o Antônio da Luz, que vai demonstrar para vocês alguns estudos nesse sentido, colocou aquilo que está faltando para o estado do Rio Grande do Sul. Porque, na realidade, o estado do Paraná, nos últimos 10 anos, dobrou a suinocultura e a avicultura. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul pararam. E se vocês olharem bem, e possivelmente talvez essa seja uma das razões pelas quais a Farsul completou 95 anos semana passada, e realmente foi um evento muito prestigiado em Porto Alegre, mas de qualquer maneira, porque a Farsul vem se adaptando à modernidade dos tempos também. Ela foi criada por gente daqui da metade sul. Metade sul do Rio Grande do Sul, que outrora foi a metade rica, e que lá perdemos esta hegemonia, eu diria assim, para a metade norte, que hoje a metade norte do Rio Grande do Sul, justamente em função da agricultura, é a metade rica do estado. A metade sul ficou na história, mas a Farsul, naquela época, foi criada lá em 1927, provavelmente por pecuaristas, porque o que existia no Rio Grande era pecuária, de corte, nada mais do que isso, em 1927. Aliás, em 1924, 27 de maio de 1927. Aliás, pelo contrário, 24 de maio de 1927. Pronto, guardei o número. Depois, recentemente, muito recentemente, eu diria para vocês aí que a partir dos anos 90, a Farsul começou a se preocupar com a agricultura na figura de um ex-presidente, muito conhecido por todos, que faleceu no mandato, Carlos Rivassis Perotto, que acho que foi o primeiro presidente da metade norte do Rio Grande, e por falarmos em metade norte e metade sul, que eu já falei, o estado do Rio Grande do Sul são duas metades absolutamente divididas e diferentes, tanto no tipo de pessoas, pela etnia, como pela atividade econômica que exercem. Embora todos oriundos da terra. E recentemente, talvez na história da Farsul, nós nunca tínhamos nos preocupado com galinha e porco, ou frango e suíno, como queiram, para ser mais delicado. Porque na realidade, e mais pecuária leiteira, porque na realidade são dois pilares econômicos importantíssimos que sustentam também a economia do estado do Rio Grande do Sul e que estão pedindo socorro. Mas por que estão pedindo socorro? Porque outrora, esta grande indústria, e vejam bem, e aí volta o tipo de gente com que nós lidamos, quem nós somos, porque todos somos agricultores, pecuaristas, todos somos gente que trabalha com a terra. Se vocês olharem bem, a lavoura de milho e a lavoura, e vários aqui eu tenho certeza que conhecem o Mato Grosso, e o Mato Grosso hoje é uma potência agrícola, só o estado do Mato Grosso, sozinho, já é uma potência agrícola. É a primeira agricultura tropical do mundo, que impressiona o mundo, é o Mato Grosso, e a cultura do milho foi junto para o Mato Grosso. Só que, recentemente, com a evolução da logística brasileira, o pessoal que outrora trazia milho do Brasil Central para o estado do Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, perderam esta competitividade por uma questão logística. Para vocês terem ideia, todo o Mato Grosso hoje está direcionado para o mercado internacional. E por isso que nós estamos aqui discutindo milho. Por isso que nós estamos aqui discutindo cereais de inverno. Porque nós não vamos conseguir buscar mais de lá. Esses preços estão aqui porque nós não vamos mais conseguir buscar do Brasil Central. Para vocês terem ideia, a logística do Mato Grosso, se o produtor rural, que a maioria é gaúcho também, que saiu daqui e foi para lá, se ele está no oeste do Mato Grosso, ele vai para Rondônia, pega o Rio Madeira e vai parar no Arco Norte lá, nos portos que tem Belém e Miritituba.
Se ele está mais no centro, ele pega 163, e aí é caminhão, mas vai direto, mil e poucos quilômetros, está no porto de Miritituba, exportação. E se ele está no leste do estado, e mais ao sul, ele desce para Rondonópolis e pega a ferrovia leste-oeste e vai levar o seu produto para o Porto de Santos. Quanto é que custa para levar para o mercado internacional e quanto é que custa um caminhão dali do Paraguai ou do Mato Grosso para chegar com milho em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? Não menos que R$30 por saco. E ainda, para nos ajudar, evidentemente, notícia de sexta-feira, que estava lá o pessoal da indústria suína e da indústria de frangos conosco, lá em Santo Ângelo, quando nós estávamos fazendo nosso primeiro fórum do programa Duas Safras, justamente para entusiasmar o pessoal a aumentar a agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Ainda nos disse, para completar este cenário, nós estamos com 1.000 caminhões presos, 1.000 caminhões de milho presos na fronteira Paraguai-Paraná, por causa da greve da Receita Federal e do Ministério da Agricultura. Isso traz um problema incomensurável em cima. E por que eles também não vão fazer frango, então, e suíno lá onde está o milho? Questão cultural. Onde é que está esta cultura, esta atividade, esta gente, com esta qualidade, para fazer essa importante indústria do frango e do suíno no Brasil Central? Não tem. Lá as propriedades são maiores e aqui está em cima de estruturas menores, propriedades genuinamente, que eu diria assim, familiares somos todos, mas gente que trabalha, pai, mãe, filho, trabalha em cima do frango e do suíno. Então, eles não conseguem levar o povo para lá e não conseguem trazer o milho para cá. Então, dentro desta premissa, desta grande novidade para nós, produtores rurais gaúchos, é que nós saímos atrás e nos juntamos com as Embrapas, que vocês estão vendo ali, aí entrou Federarroz, entrou o Sergues, entrou FECOAGRO, a própria BPA, o nosso Senar, que está patrocinando toda essa história, juntamente com a Corteva. Está aqui, recém nós vimos uma palestra do... Onde é que tu está, cara? Está lá a turma da Corteva, que já estava conosco em Santo Ângelo, agora, terça-feira, patrocinando todo esse grande programa para dizer aos produtores rurais que nós temos que aumentar a nossa atividade agrícola e temos espaço para isso. Então, se nós olharmos o nosso estado, e somos duas metades absolutamente distintas, o que é que nós podemos fazer na metade norte? A metade norte, que continua com a soja, cada vez mais soja, quer dizer, cada vez mais não, porque já está no limite, tem um cinturão de milho muito importante na metade norte do estado, ele nasce ali naquela região de Bento Gonçalves, um pouco para cá, saindo por Marau, Casca, Passo Fundo, vai Palmeira das Missões, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santa Rosa, vai até Campo Novo. Esse é o cinturão de milho do estado do Rio Grande do Sul. E a possibilidade de que, quando o pessoal está tirando a soja, em vez de estar fazendo cobertura verde, e apenas 1 milhão de hectares que nós estamos plantando no inverno, que nós possamos plantar trigo, centeio, cevada, triticale ou aveia branca. Porque o que está sendo colocado pela Embrapa Concórdia, que veio a nos ajudar, como para os formuladores de ração, e nós ainda vamos fazer também uma reunião só com os formuladores de ração da grande indústria, e a grande indústria, posso botar, dizer vocês, Seara, JBS, Alibem, BR Foods, etc., etc., que estão localizados lá naquela região do norte do estado do Rio Grande do Sul, para incentivar os produtores a plantarem mais cereais de inverno, e cereais de inverno servem para todo o estado do Rio Grande do Sul. Não é só... Se vocês lembrarem da nossa história, aliás, pouca gente aqui sabe, Bagé já foi a capital nacional do trigo, em 1955. Eu era guri. Primeira festa nacional do trigo foi feita em Bagé, ou seja, a região também pode plantar trigo, porque hoje todos esses trigos que existem no Brasil saíram ali da Ulha Negro, do velho Frontana, e se a gente vai na Embrapa Trigo, espetacular, diga-se passagem, a Embrapa Trigo, os avós, os tataravós dos trigos atuais saíram da Ulha Negra ali de Bagé, do Dr. Ivar Beckmann daquela época. Então, ou seja, o trigo pode se desenvolver em todo o estado do Rio Grande do Sul e está vendo esta possibilidade e já uma cultura que, sim, está na mira. Ano passado o Dom colheu lá, plantou lá, meu filho que está aqui comigo, né, plantou trigo, colheu uns 60 sacos, né?
Por incrível que pareça, colhemos 60 sacos em Bagé, né? Ao preço que está o trigo, e já está se falando em trigo, e não estamos falando em guerra. Depois o Antônio vai falar nisso. Não estamos falando em guerra. Colocado este panorama, aí nós dividimos a situação e viemos aqui para a nossa metade sul, que, na minha opinião, e a maioria que está aqui, todos os que citaram aqui, de todos os municípios, nós temos gente aqui de Uruguaiana, Rio Grande, toda a metade sul do Rio Grande, passando por Restinga Seca, por Alegrete, eu vi gente de tudo que é lado aqui. Nós temos um potencial, minha gente, e eu sou daqui, sou de Bagé, e nós temos um potencial muito superior ao potencial da metade norte. Nós temos a chance de voltarmos novamente a ser a região hegemônica do estado do Rio Grande do Sul, pela diversificação daquilo que nós estamos fazendo e por uma condição que nós conseguimos, que foi feito numa época em que hoje nós não estamos conseguindo resolver, por causa das questões ambientais, os ambientalistas xiitas, as ONGs, os problemas que o Código Florestal criou para cima de nós, produtores rurais brasileiros, que foi uma época em que tu comprava, Gilberto Ragusoni, um CBT, uma caçamba, um 1090 ou 1105, uma caçamba Madal, chegava em cima de uma coxilha de Dom Pedrito, dizia, vamos fazer uma taipa aqui. Cara, faz essa taipa hoje para ver o que é que te custa, se tu não pedir a licença ambiental. E sabe por que vocês não pedem licença ambiental para mais nada? Porque ninguém quer saber de reserva legal. E eu pergunto para vocês, daqui a Porto Alegre, essa agricultura fantástica que se criou em poucos anos aqui, também daqui a Porto Alegre, onde é que está a reserva legal? É um problema seríssimo. Então sigam olhando por aí e vocês veem que o produtor não pede licença ambiental porque não aceita o registro da reserva legal no estado do Rio Grande do Sul, principalmente no bioma Pampa, porque nós acreditamos que ele esteja antropizado há 300 anos. Porque faz 300 anos que nós estamos aqui, embora o tipo de antropização pela pecuária, mas com certeza, vocês tenham certeza do que o que vocês veem nesses campos maravilhosos do Pampa Gaúcho não é o que tinha há 300 anos atrás, porque quando tu fecha uma BR que está fechada aí há 40, 50 anos, o que tem no costado da estrada, entre o asfalto e o arame? É outra vegetação que não tem nada a ver com o Pampa. Ali em Dom Pedrito, na saída de Dom Pedrito, ali na Guatambu, aquilo ali era limpo há 20 anos atrás, há 30 anos que eu passo ali. Hoje tu não enxerga mais o campo. Ou seja, o Pampa era aquilo. Só que os ambientalistas, o Ministério Público, não aceitam. E aí nós também não aceitamos, estamos em guerra. Talvez agora nós vá conseguir, que é uma luta grande, enorme, do atual secretário da Agricultura, que é o segundo vice-presidente da Farsul, embora licenciado, que lidera esta questão ambiental conosco, nós vamos conseguir que vocês consigam fazer, com a licença municipal, um açude até 25 hectares de alague. Mas a riqueza que a metade sul conseguiu, da época que só comprava Gilberto Ragusoni um CBT, essa riqueza está aí, que são os nossos açudes, as nossas barragens, que está cheio de Uruguaiana para cá. E isto aí agora que nós estamos olhando, que nós temos essa riqueza que foi feita para a lavoura de arroz, e como todos disseram aqui, que a lavoura de arroz já não responde mais àquelas nossas expectativas, e podemos multiplicar esse potencial hídrico em até 5 vezes, olha a riqueza que está nas nossas mãos. Só falta acertar a tecnologia. E esse é o caminho. E quando nós olhamos isso aí, olhamos a logística do Brasil Central e a qualidade que nós temos na mão, a riqueza que nós temos nas nossas mãos, nós podemos evoluir e muito. É uma expectativa da Corteva, com a Pioneer, produtora de sementes de milho. Claro que eles estão vendendo o peixe deles, mas assim como eles vendem o peixe deles, nós também compramos, e compramos porque nós temos clientes. Isto sem falar, minha gente, na guerra. Então nós temos as possibilidades. Estômago humano, que continua, exigindo pãozinho nosso de cada dia, e comendo bastante pizza, e bastante massa, seja o que for. Aí entra trigo. Se nós não tivermos trigo, porque os produtores de trigo, até 4, 5 anos atrás,
o vice-presidente da Farsul, o Elmar Conde, que é lá de Ibirubá, ele sempre me colocava, Gideão, eu não planto trigo, por quê? Porque eu arrisco ganhar 100 ou perder 800. Só que essa fase mudou, também passou. Nós já temos trigo já negociado no mercado futuro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, bem acima de R$100. Alguns casos até R$120. Vejam bem, que a cultura mudou, a tecnologia da cultura mudou, está lá a Embrapa de Passo Fundo nos demonstrando isso, a qualidade das variedades, que tem os níveis de produtividade avançados. Então, temos lá o estômago humano que continua, apareceu o estômago do frango e do suíno, que podem consumir, sim, o milho como o trigo como um substituto ao milho, vejam bem, já que ele não vem mais do Brasil Central, e ainda, se não quiserem, nenhum dos dois, a 100 quilômetros daqui, menos, né? 60 quilômetros daqui, temos o Porto Rio Grande, que é o coração que pulsa na agricultura gaúcha. Essas são as possibilidades que nós... Então, aquela história, os mais velhos aqui se lembram, plante que o João garante. Não. Hoje nós dizemos o seguinte, plante que o mercado garante, porque o mercado é que está ávido, sem falar na guerra. Além disso aí, as possibilidades que nós estamos enxergando para a metade sul com a lavoura de milho, e só se discutiu milho aqui, olha, na terra do arroz, só se discutiu milho. Quando é que podíamos pensar, Enilton, nessas possibilidades? Jamais. Então, nós vamos seguir por este mesmo caminho, porque se não vem milho do Brasil Central, vai milho do Rio Grande do Sul, porque nós temos que resolver o problema internamente entre nós, e nós temos o potencial. Além do mais, minha gente, além do mais, a agricultura brasileira começou ali pelos anos 80, 70, 80. Naquela época, faltava carne no inverno em Rio e São Paulo, porque faltava no Rio Grande do Sul, que era o nosso inverno, o Triângulo Mineiro, que produzia um pouquinho lá e um pouquinho no interior de São Paulo. A agricultura brasileira não existia. Nos anos 70, eu me recordo, quando eu me formei em veterinário na Universidade Federal de Santa Maria, eu subia para Tupaciretã e Júlio de Castilho para aprender a fazer diagnóstico de gestação em vaca charolesa, em campos de barba de bode. Hoje nem campo mais lá não existe, porque virou agricultura. E quando estourou essa fronteira agrícola, o que a gauchada fez? Cravou o pé para o Brasil. Cravou o pé para o Brasil, essa é a realidade. Em 1985, eles chegaram ali pelo Mato Grosso, em Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, e a terra lá valia aquilo que ele conseguia pagar pelo cartório para registrar e o título de propriedade. Você sabe quanto é que está valendo a terra hoje em Campo Novo do Parecis? Mais que Passo Fundo, que é a nossa terra mais cara. Se fala em 1.500 hectares, 1.500 sacos de soja por lá. E soja não é a principal cultura do Mato Grosso. A principal cultura do Mato Grosso hoje é o algodão. Então a agricultura brasileira explodiu. E nós, a partir de 99, segundo os estudos do 97, me puxasse 2 anos para trás, a partir de 97, nós apenas pisamos no mercado internacional. 97 até agora, 22, são 25 anos, 26 anos. E nós passamos a ser das maiores agriculturas do mundo. Um player extremamente importante. Apesar da Europa não querer, dos Estados Unidos não gostarem muito, embora a agricultura americana e a agricultura do hemisfério sul não são antagônicas, elas são parceiras, porque uma colhe a outra planta e vice-versa. Mas a agricultura europeia se ressentiu, e muito, do crescimento da agricultura brasileira. Tanto é que os europeus criaram uma imagem negativa da agricultura brasileira, principalmente o presidente Macron, diga-se passagem, para tentar arredar o Brasil do mercado internacional. Mas tiveram uma resposta nossa espetacular, que é no sentido seguinte, ainda que eles sejam, ainda é o segundo maior bloco importador do Brasil, mas eles empurraram o Brasil para a China, empurraram o Brasil para a Ásia. Nós temos um programa da nossa CNA, que é de todos nós, que é a nossa maior confederação, porque não tem nada que represente mais os senhores produtores rurais que o nosso sistema, que começa no sindicato rural,
passa pela Federação da Agricultura, e somos 27 federações no Brasil, com a nossa CNA em Brasília, e a nossa CNA que capitaneia tudo isso, no sentido de incentivar a agricultura, e seja lá o que for, principalmente os mercados, porque também não adianta nós plantarmos se não temos o mercado, porque tudo que nos entusiasma é realmente o preço, porque se não tivermos preço, nós não vamos plantar absolutamente nada, ninguém é louco, até porque não sobrevive. Criamos um programa, aliás, 2 programas, o AgroBR e o AgroBrasil. E o AgroBrasil significa pegar embaixadores e adidos agrícolas e levar in loco para conhecer propriedades rurais no Brasil. Já fizemos isso na Amazônia, já fizemos na Bahia, já fizemos no Mato Grosso, já fizemos inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e agora estamos pensando em ir para o Pará, que é justamente para onde está toda a discussão, que é em cima da floresta amazônica, as questões amazônicas, que denigre a imagem da agricultura brasileira. Lastimavelmente, questões da Amazônia. Só que eles acham que a Amazônia vem até o Rio Grande do Sul, vem do Paraná, não interessa. E a Europa, ela gosta de criar regras e exportar as regras para o mundo quando ela não consegue enfrentar o mundo. Mais ou menos esta é uma realidade. Isso é histórico. Então, dentro do programa, na última agora que fomos para o Mato Grosso, faz uns 2 meses, eram 11 embaixadas, metade europeia, metade asiática. Onde chegou o embaixador da Malásia, nos olhou e disse o seguinte: por que vocês aguentam tudo isso que a Europa quer fazer com vocês? Olhem bem a colocação. Por que vocês aguentam? E realmente, o nosso mercado hoje, e crescendo, e vai continuar crescendo, porque, diferentemente da Europa, que todo mundo é rico, e isso nós tivemos a oportunidade de dizer num almoço na Embaixada da Alemanha, Noruega, Comunidade Econômica Europeia, que tem uma embaixada, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, que eles simplesmente estavam nos empurrando cada vez mais para a Ásia, e que o mundo tinha mudado. E na véspera tínhamos jantado com o embaixador da Coreia do Sul, e o que o embaixador da Coreia do Sul nos disse? Há uma pergunta que fizemos: o que vai acontecer depois da guerra com a globalização? Ele não quis responder. Aí nós insistimos com a pergunta, e no segundo momento o cara chegou, muito parceiro, diga-se de passagem, coreano, e a Coreia do Sul, minha gente, é um país com 60 milhões de pessoas, com uma renda per capita de $36.000. Vamos respeitar a Coreia do Sul. Ele disse: tudo que vocês têm aqui no Brasil é tudo que nós precisamos comprar. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a carne na Coreia, a carne no Brasil vale apenas 10% na gôndola do supermercado do que vale a carne na Coreia. Nós também queremos levar a carne do Brasil. Então, colocado isso, ele chega e coloca da seguinte maneira: depois da guerra deverá acontecer o seguinte: 2 grandes potências aliadas, Estados Unidos e União Europeia. Pelo outro lado, China e Rússia. E sobramos nós, outros países, que ora estaremos para um lado, ora estaremos para o outro, de acordo com o que os mercados nos colocarem na mão. E nós, brasileiros, nesse ponto, nós, agricultores brasileiros, somos muito pragmáticos, e o Brasil vai ser pragmático, e isso foi colocado para os europeus no outro dia, porque vocês são um povo rico, não come 1 grama a mais de comida. E é verdade. Em compensação, os países asiáticos crescendo 6, 7% ao ano, e o principal deles é a China, e a China crescendo 6, 7%, agora está com mais problemas. E vejam bem os problemas que está nos causando já os lockdowns lá na China, agora, cheio de navio parado lá. Um container desses aí, da costa oeste americana, da costa leste americana até a China, que antes custava $2.500, hoje está em $16.000. Tudo reflexos chineses. Olha a importância da China, porque a China coloca 1 Argentina por ano na classe média, ou seja, 40 milhões de pessoas. E seguido vem Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, a própria Coreia do Sul, que crescem 6, 7% ao ano. São milhões e milhões de pessoas que saem da pobreza, chegam na classe média e são estômagos adultos, que da noite para o dia começam a comer, e por isso que vocês veem esse avalanche, que não há navio que chegue para levar soja do Brasil, direito à China, e vai soja, e o Antônio ainda vai demonstrar o crescimento do milho, que nós nem falávamos em milho para exportar para a China. Então, colocada essa situação, é isso que temos na mão.
a perspectiva é excelente. Agora, a grande pergunta que eu faço, que sempre faço para o Danilo Santana, que está aqui, da Embrapa lá, que é outra Embrapa que está trabalhando conosco, porque um dia eu cheguei aqui, visitando a nossa Embrapa, e vendo o suco camalhão do Parfit, o Parfit teve o peito e a coragem de me olhar e dizer, ainda tem gente que gosta de pecuária, fazer o quê? E ele não estava errado na pergunta dele. Aí ele me disse o seguinte, quando ele viu que eu saí da pecuária, minha gente, e continuo sendo pecuarista, não só pecuarista, hoje é pecuarista, sojeiro, arrozeiro, seja o que for. Tu tem na minha casa, está aí o Dom plantando milho, plantando soja, plantando arroz. E quando a gente começa a fazer os números, hoje eu conversava muito com o Emerson Bassan, quando a gente começa a fazer os números, você já viu a transformação que está acontecendo na nossa metade sul? Eu até não deveria dizer, porque a gente não conta essas histórias, mas a terra na metade sul ainda está barata, minha gente. Até quando? No mesmo estado, ali em Passo Fundo, vale 1.200 sacos o hectare. Por que aqui vale 30, 40 mil reais? Até quando? Veja o que está acontecendo. Um cara que tinha 1.000 hectares, ali em Bagé, com pecuária de corte, tinha dificuldade de pagar a educação para o filho na Urcamp. Ou estou errado? Aí apareceu um sojeiro, disse, tia, até pago 10 sacos por hectare. O que o cara faz? Antônio da Luz, não precisa ser economista, né? Vamos que o cara tenha 1.000 hectares líquido. A 10, são 10 mil. A 200 pila no Porto de Rio Grande. Tira 27,5 de imposto de renda. E sobrou 100 mil reais por mês para o cara. O cara passou a ser milionário. Isso está acontecendo com todos nós. E dentro deste cenário é que eu pergunto para o Danilo, o que nós vamos fazer com a nossa pecuária? Porque também nós somos apaixonados pela pecuária. A pecuária corre nas nossas veias, porque foi aquilo que nos trouxe até aqui. Essa foi a atividade econômica que nos trouxe até os dias de hoje, foi a pecuária. Porque se eu estou dizendo que a agricultura começou nos anos 80, lá na metade norte, que o Brasil pisou no mercado internacional a partir de 97, diz o Antônio, de que nós vivemos até então? Do boi e da vaca. O que nós vamos fazer com o boi e com a vaca? Neste cenário. Ou intensifica, e muito. E hoje eu vi alguém falando aqui, o rapaz lá de Cachoeira, parabéns a ele, não sei se ele está por aí. Já foi, né? Ele falando ali, ó, eu pego os resíduos, não sei o quê, da soja, do milho, não sei o quê, e faço ração para os meus bois. Então, este é o grande desafio nosso. E eu sempre também digo o seguinte, pessoal, numa região como a nossa, que a seca é recorrente, ela não é novidade climática, seca aqui sempre existiu e vai continuar existindo. E vai continuar existindo. O que nós temos de diferencial para a metade norte, que eu não falei, por que eles não têm água na metade norte? Que é o trabalho que a Farsul está fazendo para tentar resolver o problema, porque, segundo os ambientalistas, as APPs viraram santuários. E tu não pode fazer água na APP. E na metade norte, se tu não meter um açude numa APP, eu ontem falei com um rapaz lá em Santo Ângelo, anteontem, que nós estávamos lá lançando o nosso programa do Safra, ele com 11 pivô central em casa, ficou sem água. E colheu 10 sacos, 15 sacos, 20 sacos de tempo. Então a situação ficou pior que a de todos os outros. Pelo menos o outro perdeu a soja, mas não tem esse baita investimento para pagar. Porque os açudezinhos que permitiram ele fazer não foram suficientes para enfrentar essa seca e o cara perdeu. Com 11 pivô central, perdeu a safra dele em Santo Ângelo. É possível um troço desse? Então são estas coisas que a nossa federação trabalha dia e noite para tentar solucionar e trazer tranquilidade jurídica para que nós possamos continuar investindo livremente, podemos continuar trabalhando, porque os mercados estão aí. E se os mercados estão aí e o mundo olha para o Brasil como solução, e essa nossa história pregressa, em poucos anos, nos diz o seguinte, minha gente, daqui a 15, 20 anos, o Brasil será a maior agricultura do mundo, quer queiram ou quer não queiram. Muito obrigado, Antônio da Luz. Muito boa tarde, senhores e senhoras. Quero cumprimentar primeiro
meu presidente Gedeão, comentando ele, cumprimento todos os demais presidentes de sindicatos que aqui se encontram e todos os produtores. Agradecer muito ao Pedroso, ao André, ao Enilton, obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida. Que bom estar aqui na casa de vocês, que também é a nossa. Assim nós sentimos. E dia 29 de julho nós vamos ter o programa Duas Safras aqui, em Pelotas, e vamos mostrar para vocês como que nós enxergamos estas oportunidades, e vamos trazer comparações com o arroz e com o gado, enfim, será algo bem interessante. Já fica aqui o convite a todos os senhores e senhoras para estarem conosco. Esta apresentação que eu vou fazer para vocês hoje, e ela é bem rápida, ela mostra um pouco do espírito, do porquê que nós estamos falando em produção em duas safras. E primeiramente, é importante deixar claro que o nosso contexto ele é cheio de dificuldades. Nós queremos produzir mais, porque a área plantada no inverno ela é muito pequena, muito pequena. Quando nós pegamos o que produzimos no verão e o que produzimos no inverno, a produção de inverno é 9% da safra de verão. Não dá nem para dizer que é uma safra pequena. Talvez uma safra micro, uma safra nano. E nós temos, por outro lado, do Paraná para cima, o pessoal já discutindo a quarta safra. E nós aqui discutindo ainda a segunda safra. E nós sabemos que temos uma série de desafios. Temos problemas logísticos, que é algo que legitimamente as pessoas nos perguntam. Vou armazenar onde? Vou escoar por que rodovias? Vou vender para o porto de que jeito? A pergunta é absolutamente pertinente. Outros nos dizem o seguinte: como é que nós vamos produzir mais se estamos com o plano safra parado desde o dia 7 de fevereiro, não tem crédito? Outros vão virar para nós e vão dizer o seguinte: como é que nós vamos produzir duas safras se o meu caixa não dá conta nem dessa primeira safra, dando com todo esse aumento do custo de produção? De onde é que eu vou tirar dinheiro para plantar duas? E a resposta é bem direta e bem simples: não sei. Eu só sei o seguinte, que tem uma janela de oportunidade aberta, ela é agora. E se nós formos esperar que todos os astros se alinhem para que então a gente faça alguma coisa, nós vamos cada vez mais ir para o Mato Grosso e voltar de lá com o queixo cair assim, esses caras estão fazendo, puxa vida. Tá muito confortável nós acharmos os problemas e não olharmos para as oportunidades. E esta região aqui não tem desculpa. Ela está... Não dá nem para falar... Aqui a gente pode falar até em metros do porto. Não tem motivo para essa região não crescer e não se desenvolver e não produzir 2, 3, quantas safras der na telha, e que agronomicamente seja possível. Porque eu sou economista. Eu estou pensando como é que nós vamos ganhar dinheiro. Como é que vocês vão resolver os desafios agronômicos? Isso é problema de vocês, não sei. Se virem, está aí um monte de agrônomo bom aqui na plateia, tem Embrapa, não sei. Eu só sei que a oportunidade está aberta, ela é agora. E nós começamos a trabalhar no Duas Safras, é o primeiro estudo que fizemos sobre ele é de 2020. Ou seja, nós nem sonhávamos que ia ter uma guerra. Nem passava pela cabeça. E nós estávamos cheios de oportunidades. E infelizmente, nós estamos montando um estudo sobre isso, que deveremos apresentar no Mosaico. Nós estamos fazendo um estudo bem completo sobre uma possível crise de alimentos que o mundo talvez, infelizmente, venha a enfrentar nos próximos tempos. Algo grave, algo perigoso para a estabilidade, que para o produtor é bom. Demanda não vai faltar é produção, se essas coisas acontecerem. Mas, sinceramente, eu não gostaria de ganhar deste jeito.
porque o que nós agregamos de bem-estar é pouco perto do que milhões e milhões e milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas no mundo, vão perder de bem-estar. Então, nós nem estamos considerando estas outras oportunidades. Nós estamos olhando algo que já vinha acontecendo naturalmente por conta essas questões que o presidente, muito bem, como de costume, elencou. Então, o programa Duas Safras, ele não é uma convocação para a produção, ele não é um chamamento, ele não é coisa nenhuma. Nós não temos esse poder. O que nós não temos poder, nós temos papel. E o nosso papel é mostrar para os senhores as oportunidades. E tentar mostrar da onde elas vêm e por que nós acreditamos que aumentar a produção tem espaço. E se ficarmos esperando logística para aumentar a produção, nós não vamos ter nunca logística. Porque o investimento é pesado e ele só vem com a necessidade. Se ele só se remunera se tiver sentido. E eu também, sinceramente, eu nem gosto quando alguém me diz, mas a nossa logística, pelo amor de Deus, nós aumentamos nossa produção de soja de maneira absurda aqui no estado, não construímos uma rodovia a mais e agora tu vem te preocupar com logística? Nem duplicar faixa a gente duplica, e dele soja, e olha o que nós aumentamos a nossa produção. Nós estamos produzindo quase 40 milhões de toneladas aqui no estado. E temos as mesmas estradas que quando nós produzíamos 5. Então, que preocupação é essa com a logística que deu agora? Então, nós precisamos olhar para as oportunidades. E eu vou começar mostrando algumas oportunidades para a economia gaúcha. Antes de entrar no nosso bolso, no nosso interesse, eu quero mostrar um pouco da economia gaúcha. Nós temos, o nosso estado, ele não pode ficar para trás. O nosso estado vive do agro, ele depende do agro. 40% do nosso PIB é feito dentro do agro. E quando nós estamos falando do agro, nós não estamos falando somente o produtor, nós estamos falando tudo que está em volta. A Corteva é indústria, mas é agro. Faz o que com a química que eles produzem, com a tecnologia que eles produzem, se não for agricultura? Pessoas urbanas, produzindo em meios urbanos. Agro. Então, nós temos, quando nós olhamos para o que somos, nós somos um estado do agro. E o jeito, então, de crescer a nossa economia é através do agro. Se expandirmos o agro, expandirá a economia. Se não expandirmos o agro, não expandirá a economia. Os senhores não acham que o Elon Musk está preocupado em lançar foguete daqui, né? E nem tenho visto nenhum gaúcho. O último que eu vi foi o Tarso Genro, presidente. Não sei se o senhor lembra, que ele queria fazer o foguete, aquele gaúcho. É incrível, é verdade isso. Botem no Google depois. Até a gente brincava se seria o foguete CTG, ou seria metade azul, metade vermelho, para não dar briga. Mas nós botamos dinheiro nisso. Nós botamos dinheiro nesse tipo de pesquisa. Mas nós podemos fazer mais agro. E vejam que, se nós conseguirmos atingir uma meta mega ambiciosa, difícil de atingir, mas se fosse fácil não era para nós, nós queremos chegar em 2030 produzindo no inverno o equivalente a 45% do que nós produzimos no verão. Inverno e mais expansão de milho na metade sul. Quando nós juntamos o milho na metade sul e as culturas de inverno, se nós conseguirmos ampliar para 45%, nós damos por satisfeitos. Ainda assim será pouco, mas partindo do ponto que partimos, é realmente algo bastante grande. E se conseguirmos fazer isso, nós vamos precisar de fertilizantes. A indústria de fertilizante, as distribuidoras, o comércio daqui, 2,5 bilhões a mais. A indústria química, a da Corteva, 1,9 bi. Instituições financeiras, quase 1,3 bi. As sementeiras, 551 milhões. Transportes, 263 e assim por diante. Quando nós olhamos isso aqui antes da porteira, e nós produzindo mais, tendo que secar aqui, armazenar aqui, vender para a nossa indústria de alimentos ou vender para o porto, naquilo que é indústria, porque a cerealista e a cooperativa são indústrias, o KNAI delas são industriais, nós chegamos num ganho extra de 21 bilhões no pós-porteira. Então, nós estamos falando de ganhos antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, que é o nosso agronegócio,
E quando nós juntamos tudo, nós estimamos que este ciclo concluído, aos preços de hoje, nós temos um impacto no PIB de 31,9 bi, que dá quase 7% do nosso PIB. Ou seja, podemos aumentar o nosso PIB em 7% só por conta de atingir essas metas. 7% é pouco, 7% é o PIB da Paraíba. Então não é pouca coisa, não, é bastante coisa. É um mega do impacto. Não sei nem se a gente vai ter gente suficiente para conseguir tocar tudo isso. Então, para a nossa economia, o Duas Safras é importante. E a ForSul é uma entidade empresarial. Ela, além de representar os produtores rurais, ela tem o papel de representar o empresariado, ser uma voz da sociedade. Então, nós temos que nos preocupar também com a economia gaúcha. Mas jamais nós vamos nos preocupar com a economia gaúcha antes de nos preocuparmos com as oportunidades para os produtores. E nós vemos claramente oportunidades no mercado interno e no mercado externo. No mercado interno, eu quero mostrar alguns dados que o presidente já tangenciou alguns deles. Aqui nós só vamos ter a oportunidade de ver os números. Nós temos a nossa pecuária de corte, que nós nos orgulhamos muito, só que se nós olharmos o 2011 até 2020, os últimos dados que nós temos, crescimentos municipais, nós vemos que o que nós crescemos é bem abaixo do que nós teríamos crescido na linha pontilhada se nós tivéssemos expandido a nossa pecuária de corte ao ritmo da média do Brasil. Ou seja, o Brasil está crescendo mais rapidamente do que nós. Nós estamos ficando para trás no faturamento da pecuária de corte. E nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando aqui de quase R$1 bilhão de diferença, se nós simplesmente tivesse crescido a média brasileira. E nós precisamos entender que o avanço da agricultura ele não é um problema para a pecuária, muito pelo contrário, ele é uma solução para a pecuária. Nós vemos claramente em municípios que tiveram explosão de área plantada, como é o caso de Bagé, como é o caso de Alegrete, que é até mais do que Bagé, já estão 100 mil hectares, a oferta de gado e a produção de carne lá aumentou. Então, a agricultura não faz mal para a pecuária, pelo contrário. E é graças ao crescimento da agricultura no oeste brasileiro que eles também estão conseguindo aumentar a pecuária de corte. Mas vejam, 6 bilhões e pouco. E nós temos os suínos, que, como o presidente muito bem lembrou, não é um objeto da nossa preocupação, sobretudo aqui nesta região. Parece que a suinocultura é algo marginal, pequenininho, coisa que se faz em chiqueiro. Esse pessoal já fatura 4,6 bi. Só que poderiam estar faturando muito mais se nós tivéssemos crescido a média do Brasil. A suinocultura gaúcha está ficando para trás. Ela está ficando para trás porque investimentos que naturalmente viriam para o Rio Grande do Sul estão indo para outros estados, até mesmo para o Centro-Oeste, porque aqui está faltando milho. Então os investimentos estão indo embora daqui. Hoje os investimentos estão indo embora. Amanhã essas empresas irão embora, se nós não tivermos condições. E o presidente acredita muito, e eu concordo com ele, de que o Centro-Oeste não tem gente para fazer isso. Mas aí eu uso um contra-argumento. Eles também não tinham gente para fazer agricultura, e os gaúchos foram lá e fizeram. Então, se eles tiverem a oportunidade de ganhar dinheiro e salvar seus negócios, eles vão. Porque isso está no nosso DNA. Migrar e tentar a vida e levar a produção para onde quer que seja. Então, essa suinocultura, que é importante para o nosso PIB, vejam que ela é uns 70% mais ou menos da produção bovina. E tem a avicultura, que menos bola nós damos ainda, mas eu quero lembrar aos senhores que a avicultura gaúcha, e não se ofendam, é 50% maior do que a bovinocultura de corte para o estado do Rio Grande do Sul. Ela é bem maior que a bovinocultura de corte. Nós podemos não dar bola, mas que ela é. Ela fatura bem mais. E poderia estar faturando mais ainda, poderia estar faturando outro bilhão a mais se a avicultura gaúcha tivesse crescendo as taxas brasileiras.
Mas não está crescendo as taxas brasileiras porque está faltando milho. E a Embrapa, ela tem nos mostrado, de diversas formas, que é absolutamente possível transferir, até mesmo substituir o milho pelas culturas de inverno, na ração de suínos e aves. Mas até nem estamos pretendendo tanto. Se nós conseguirmos ter as culturas de inverno complementando, para que nós possamos ter mais produção de suínos, ter mais produção de aves, ter mais produção de bovinos, ter mais produção de leite, já para nós já será um grande negócio. E a pecuária, compreendida por todas os seus lados e facetas, ele precisa dessa produção adicional para que nós possamos continuar crescendo aqui dentro. E tinha um tempo, e por isso que a beleza de trabalhar numa entidade como a Farsul é essa, a gente termina se envolvendo com os problemas de todas as cadeias. O Elmar Conrad, ele realmente sempre bateu nessa tecla, ele sempre disse com muita... E eu terminava concordando com ele nas brigas dele com o Hamilton, que é um defensor do trigo. Eu mesmo cansei de fazer palestras, até lá na Expo Direto, dizendo que eu não plantaria trigo e não recomendo, naquele momento, naquelas circunstâncias, naquelas condições. Porque o produtor plantava o trigo, chegava na hora de vender, o cara dizia, não, mas é que esse teu W aí está muito baixo. Te pago, se o preço está 25, te pago 20. Aí no outro ano ele pegava a variedade, chamava os agrônomos, fazia lá o que tinha que fazer para o W dar lá em cima. Pois é, mas esse ano o teu pH, o problema agora é o teu pH. E assim ele ia, quando o problema era quando ele fazia bem uma coisa, ele criticava a outra e sempre pagava menos. Porque nós estávamos lidando com os moinhos. Hoje o triticultor ele tem as seguintes possibilidades. Moinho, está aqui o trigo. Mas teu W. Não tem problema. Eu vou vender então para o pessoal que faz ração para suínos e aves. E se eles não estiverem satisfeitos, eu vendo para o porto. Porque eu não sei se os senhores sabem, mas nós tivemos uma produção esse ano de 3,5 milhões de toneladas de trigo e 2,9 milhões já foram exportadas. E nós estamos recém em junho. E não temos mais trigo para exportar. A partir de agora vai ser 0, nós exportamos tudo. Ou seja, nós não mudamos de opinião por acaso. Nós mudamos de opinião porque o mercado mudou. Antes eu tinha um único comprador. E se vocês acham que esta tabela aureliana do arroz e tal é complicada, experimentem produzir trigo e vender para moinho, que vocês vão ver o que é complicado. É 10 vezes pior, no mínimo. Agora não mais, né? Porque a concorrência ela tem essa mágica. Ela tem a mágica de fazer aquilo que o cara não gostava tanto ficar maravilhoso de uma hora para outra. Só que então nós temos oportunidades no mercado interno. O mercado para culturas de inverno e o mercado para milho mudaram. Nós temos uma suinocultura, uma avicultura, uma produção de leite que estão demandando fortemente essas produções. Mas nós não queremos ficar só na mão do mercado interno, nós temos oportunidades no mercado externo. E quando nós olhamos o que está acontecendo com as nossas pecuárias, nós, em 2020, exportávamos 20% da nossa produção de carne bovina. Esse número deverá chegar a 27% em 2030, que deverá ser o fim dos espetos corridos. O frango, a carne de frango, nós exportamos quase 42% daquilo que nós produzimos em 2020. E esse número deverá saltar para 57% em 2030. Os suínos, nós exportávamos em 2020 34%. E agora nós estamos exportando, e nós deveremos exportar 55%. Ou seja, a nossa produção cada vez mais será voltada para fora, pelas razões que o presidente já as elencou. Nós temos crescimentos populacionais e principalmente de renda em vários locais do mundo.
Nós não estamos acostumados com isso. Faz 40 anos que o Brasil cresce de maneira pífia. E se não mudar, não fizer reformas, vai ser mais 40. Mas tem outros países do mundo que não têm as coisas, as amarras que nós temos. E estão crescendo 6, 7% ao ano. E esse pessoal está enriquecendo. E esse pessoal está aqui... quero lembrar que os colorados devem lembrar bem que o anel inferior do Beira-Rio era chamado carinhosamente de Coreia, né? Numa homenagem à Coreia do Sul, que era sinônimo de pobreza, né? Eu espero que eles não se vinguem, não chamem a Coreia do Norte de alguma coisa relacionada a nós. E se fizerem, eu vou dizer, não, faz com alguma coisa. Com o Inter, nós não temos nada a ver com isso. Então, esses países estão enriquecendo. E, ao enriquecer, eles aumentam a quantidade e a qualidade do seu alimento. E o processo está recém começando. Nós temos uma Índia que está crescendo lá quase 10% ao ano, mas cresce em cima de uma base tão pequenininha que não gera efeito no mundo perceptível. Só que a China também era assim no início dos anos 90. Foi crescendo bastante em cima de quase nada, daqui a pouco, quando chegou lá no final dos anos 90, já não era tão quase nada assim, e aí aquilo exponencializou e está aí pagando as nossas contas. Vai acontecer a mesma coisa com a Índia, daqui uns 15, 20 anos, que é o que vai pagar a conta dos nossos filhos e netos no agro. Então, tem muita coisa acontecendo lá fora. Então, nós temos que olhar para o mercado lá fora. E é por isso que nós vamos produzir cada vez mais para fora. E nós, de fato, nós não temos a produção de grãos do mundo, não temos. Mas quando nós colocamos a cana, porque nós fazemos etanol de cana e não de milho, a nossa produção muda de patamar. E o Brasil, que em 1997 deixou de ser um país importador de alimentos para ser um país exportador de alimentos, e foi indo devagar, hoje ele é o maior exportador líquido do mundo. O que é exportador líquido? Exportações menos importações, o que sobra. Nós somos o maior exportador líquido do planeta. Nós exportamos mais que os Estados Unidos. E o maior importador líquido do planeta é a China, que no outro extremo importa basicamente a mesma quantidade que nós temos de saldo, como o maior exportador. Ou seja, nós não temos que fazer uma caminhada para ser o primeiro, nós já somos. Ou seja, não dá para dizer que nós estamos despreparados, porque nós não estamos. Nós podemos não estar como queremos, mas nós temos um potencial muito grande. E este gráfico, ele me faz refletir todas as vezes que eu olho para ele. Este é o gráfico das importações chinesas de milho. E vejam, eu não estou falando importações daqueles paizinhos da Europa. Eu estou falando da China. Olhem o que aconteceu com a China, notadamente nesses últimos anos. Se pegarmos o período, dá 324 vezes o que eles ampliaram de importações. A China, em 2000, aqui, quando ela esboçou o primeiro movimento, quando estava por aqui, ela não aparecia nem entre os 10 maiores importadores do mundo. Estava lá em outros. Hoje, é na casa de 3 milhões. Hoje, ela está importando 26 milhões de toneladas, é o maior importador de milho no mundo. E provavelmente está acontecendo com o milho, a China está fazendo com o milho o que ela fez com a soja no início dos anos 2000, que foi uma mudança total na geografia do comércio da soja. Possivelmente esteja acontecendo exatamente a mesma coisa, só que agora com o milho. Haja milho para atender esse pessoal. E o Brasil é um grande exportador. Nós deveremos exportar nesse próximo ciclo 47 milhões de toneladas de milho. O que é muito, é verdade, mas é pouco perto do potencial que nós temos. Para os senhores terem ideia, nesta semana, o Brasil assinou um protocolo com a China para que possamos ter equivalência regulatória das OGMs. Nós só não exportamos ainda mais para a China por causa da falta dessa equivalência. Porque tem algumas OGMs que nós produzimos aqui que eles não têm registro lá, agora está buscando a equivalência, não vai ter milho que chegue para vender para esse pessoal. Ou seja, algo que já está muito bom, tende a ficar
ainda melhor com esta equivalência. E os senhores devem ter notado que em nenhum momento até agora eu falei sobre guerra. Eu estou falando de mudanças que estão acontecendo no mercado antes da guerra. Antes da guerra. E quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, nós estamos em queda nas exportações, diferente do que acontece no Brasil, por uma razão muito simples. Estiagem, estiagem, estiagem. 2021 foi um ano maravilhoso para a soja, para o milho foi um desastre, porque o plantio atrasou por conta da seca que se alongou a de 2020. Nós estamos há 3 anos com essa dificuldade e, mesmo assim, crescendo exportação à medida do possível da disponibilidade. Aquilo que o pessoal aqui no mercado interno deixa. E outra coisa que mudou muito, e isso incentiva a produção aqui dentro do estado, principalmente de milho, é que antigamente nós fazíamos o seguinte: aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós plantamos ou milho ou soja. Se o cara planta a soja, planta aqui, traz para o Porto de Rio Grande, bota no dinheiro no bolso, PT saudações. Antigamente, no milho, o que o cara fazia? Ele plantava o milho, colhia o milho, quando ele chegava aqui para vender nesta região, aqui e nesta região aqui onde está a avicultura, esse cinturão aqui está a suinocultura e a avicultura, o pessoal da ração vinha aqui, em Brasília, fazia lobby no Ministério da Agricultura, conseguia PEP e PEPRO para trazer milho safrinha daqui para cá. Os caras vendiam a R$5 aqui, custava 10 para trazer até aqui, o milho caía numa semana de 25 para 15, e o produtor que ia ganhar R$2 mais ou menos de lucro tinha um prejuízo. A área foi diminuindo, 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 e nós só plantamos milho no estado do Rio Grande do Sul por questões de diversificação de safra, rotação de cultura e coisas do tipo com a soja. 700 mil hectares nós chegamos a plantar aqui no estado, tão pouco. Então, só que agora, senhores, não tem mais dinheiro nem para plano safra. Quem dirá para PEP e PEPRO? Já faz alguns anos que não vem mais milho do Centro-Oeste subsidiado pelo PEP e pelo PEPRO. E mais do que isso, e eu quero chamar a atenção que este estudo é de ninguém menos do que da Embrapa. Vejam o sistema logístico brasileiro. Como é que eu trago o produto para o Rio Grande do Sul? Através de ferrovias, por exemplo. De que jeito? Ou hidrovias? De que jeito eu faço isso? O Rio Grande do Sul está desconectado. E vejam que as conexões todas foram feitas para exportar. O Brasil organizou a sua estrutura para exportar. O sujeito que quiser milho do Centro-Oeste vai competir com o chinês. Tomara que ele esteja bem preparado para isso. Ou seja, ou ele compra aqui, ou ele não tem muito de onde ele tirar. Ou ele vai ter que competir com o chinês, porque toda a nossa logística foi construída, está sendo construída para exportarmos. Porque nós produzimos bem mais do que o brasileiro é capaz de consumir. Então, é uma competição bem complicada para o pessoal do mercado interno. Por isso que nós acreditamos que o mercado interno ele precisa ter alternativas. E aqui está o trigo, que aqui nessa região tem a questão de altitude, de umidade, de neblina, de que eu sei que tem uma série de problemas, só que ele está R$120. Então, é bom arrumar uma solução para neblina, para altitude, para não sei o quê, porque está R$120. É bom arrumar um jeito. E eu sei que pode parecer difícil, mas depois que nós plantamos soja no Centro-Oeste, naquela coisa horrorosa, e aquelas terras estão valendo mais do que Passo Fundo, acho que deve ter solução para isso aí também. Então, basta que nós busquemos as soluções para o problema por esse incentivozito de R$120, um saco de trigo. Esse trigo nós estamos exportando. E vejam o que nós estamos exportando agora nesse ano. E muita gente erroneamente disse o seguinte: nós estamos exportando tanto por causa da guerra. Muito bem. Em janeiro, nós exportamos bem mais do que janeiro do ano passado, não tinha guerra.
Fevereiro, nós exportamos bem mais do que no ano passado. E não tinha guerra. A guerra começou dia 24 de fevereiro, toda a exportação de fevereiro já estava contratada. Ou seja, este movimento ele começou bem antes da guerra. E aí, quando nós temos a guerra, teve até queda. E a queda é muito simples de explicar, não tem mais produto. Não tem. Se nós tivéssemos produto, nós exportávamos mais ainda. Ou seja, este movimento não está acontecendo por causa da guerra. Ele está acontecendo porque o mercado está mudando. O mercado mudou. E nós precisamos estar atentos ao mercado. E é isso que o Duas Safras se propõe. Ser um ambiente de discussão, ser um ambiente para mostrar essas oportunidades, trazer técnicos, trazer a Embrapa, trazer o pessoal para mostrar como que dá para fazer e resolver o problema e surfar essa onda. É para isso que o Duas Safras faz. É para isso que esse é o papel dele, é discutir estas informações. E, por fim, não ainda tem esse slide antes do último, aqui estão os países que estão nos importando. Arábia Saudita, Indonésia, Marrocos, Vietnã, Paquistão. Vejam o quanto eles cresceram antes da guerra. Os nossos principais compradores, eles explodiram antes da guerra. E aí, quando nós olhamos, e esse é meu último slide, agora sim eu vou falar de guerra. Ou seja, nós começamos o Duas Safras bem antes da guerra. Mas, inegavelmente, tem uma guerra que traz um monte de oportunidades. E vejam que aqui em vermelho nós temos a venda de soja mais trigo da Rússia, em azul, soja mais trigo da Ucrânia, para quais países eles vendem e qual é a taxa de dependência destes países. E vejam que não é pouca coisa. Nós temos lá, por exemplo, eu não consigo ver daqui, mas o Paquistão é um número enorme, a Turquia é um número enorme, Egito, Azerbaijão, ou seja, como é que esses países vão fazer sem essa produção? Porque eu não sei se vocês viram, mas o pessoal na Ucrânia está plantando com colete à prova de bala. E eles estão plantando naquelas que... eles têm certeza que eles vão colher, eles só não sabem se na hora que tiver no caminhão os russos não vão confiscar, mas até colher os russos vão deixar eles irem. Então, qual é o estímulo que tu tem para ir para o plantio desse jeito? Sabendo que a tua produção pode ser coletada por um invasor. Então, a produção ucraniana ela tende a cair dramaticamente. E a Rússia ela só vai receber quem estiver disposto a pagar em rublo para ela. Alguém aqui já viu um rublo? O senhor já viu, já esteve lá. Alguém aqui já viu um rublo? Tem ideia de como é que é a nota, a moeda, a cédula? Pois então, eles fora do SWIFT e tendo que pagar em rublo, eles no mínimo vão ter problema de liquidez. No mínimo. Problema de dificuldade para pagar e receber. No mínimo vão ficar atrapalhados. Então, não dá para dizer que esta produção toda está fora do jogo. Mas nós podemos dizer, sim, que uma boa parte da produção mundial de 12 milhões e 700 da Ucrânia e quase 17 milhões da Rússia, elas vão ter muita dificuldade para entrar no mercado em 23. E isto aqui gera um problema, algo que já vinha acontecendo naturalmente, ainda mais grave. E esta oportunidade adicional, ela não vai esperar voltar o Plano Safra, ela não vai esperar nós construirmos um sistema logístico maravilhoso, ela não vai esperar o que nós temos, o que nós esperamos que se alinhe. As oportunidades são essas. As oportunidades não são para todos, com certeza, e nem nós temos a pretensão de dizer para as pessoas o que elas têm ou o que elas não têm que fazer. Mas sim, até porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Mas nós queremos sim cumprir a nossa obrigação de mostrar que as oportunidades estão aí. São essas. São nos próximos anos. É até 2030. Depois disso nós não sabemos. Muito obrigado. Alô. Gedeão, Antônio, obrigado pela
brilhante apresentações aí de vocês. No adiantar da hora, André, como é que nós estamos aí para... Acho que temos tempo, né? Temos tempo. Pessoal, perguntas, por gentileza, aqui, venham à frente aí. Perguntas, temos outro microfone aí para circular? Não? Então eu circulo eu mesmo aqui com ele. Desculpa ficar de costas para vocês. Aqui. Buenas, graças pela explanação. Como você mesmo nos falou, não é sua função trazer as soluções, mas é função nossa trazer as soluções. E hoje nós passamos o dia estudando e apresentando uma solução, né, que é o sistema Sulco-Camaleão nas terras baixas gaúchas. E pelo que nós temos discutido dentro do grupo, somente com essa tecnologia sendo adotada nas terras baixas gaúchas, nós resolvemos o problema do milho, e nós resolvemos o problema da soja, sem contar a segunda safra. Então, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre a questão de como o projeto Sulco se encaixa dentro dessa questão da segunda safra e de todas as oportunidades que você listou. O Rio Grande do Sul pode ser exportador de milho, né? O Rio Grande do Sul pode ser exportador de milho, apenas plantando milho nas terras baixas, dentro do sistema Sulco-Camaleão. Eu vou começar e vou responder de maneira bem breve. Eu acho muito difícil nós sermos uma grande região produtora de soja e milho sem irrigação, por conta das características que temos aqui. Aliás, no estado inteiro é desafiador produzir sem irrigação. Então, essa tecnologia, obviamente, eu não entendo os detalhes dela, eu sou economista, eu não sou agrônomo, mas uma coisa eu vi, quando eu fui lá fazer uma palestra na UD, eles estavam lá com uma estação experimental lá de milho, que eles iam colher 220 sacos nessas tecnologias. Ou seja, não sei se é a melhor, não sei se é a única, mas vai ser muito difícil nós expandirmos a produção aqui sem irrigação. Apenas para te colocar o seguinte, para nós foi uma surpresa tudo que aconteceu, porque quando nós saímos a campo, que fomos atrás das nossas Embrapas para tentar esta solução, para tudo isso que o Antônio acabou de colocar aí, nós nos deparamos com esses pacotes que as nossas Embrapas tinham. E as nossas Embrapas, dias passados, estão muito bem equipadas. Estão com os problemas dela? Estão. A gente sabe que sim. Mas estão muito bem equipadas, porque eles têm muita prateleira com muita tecnologia guardada. E este aqui é um momento ímpar de oportunidade, que também nós descobrimos, porque nós saímos atrás de 2 safras. Uma no inverno e outra no verão. E, de repente, nos deparamos que uma vasta região do estado do Rio Grande do Sul pode fazer safra e safra no verão. Pode seguir com arroz. E até o Dom aqui, meu filho, chegou e disse no momento ali, papai, daqui a 10 anos nós vamos todo mundo voltar a plantar arroz de novo, porque agora só se fala em milho. Porque nós viemos descobrir que essa tecnologia estava aqui, desenvolvida já, e já vários empreendedores aí, colocando aí, já tem gente aqui que já falou em 1.000 hectares de milho irrigado Sulco-Camaleão. Então, a grande vantagem que nós achamos, ou seja, descobrimos, é que saímos atrás de aumento de grãos. Chamamos 2 safras, porque pretendemos uma safra de verão, uma safra de inverno, e o Antônio disse muito bem, com um trigo a 120 pila, esta região também aqui vai descobrir uma maneira de plantar trigo. Até porque ele se associa muito bem à lavoura de trigo e à lavoura de soja, não tem dúvida nenhuma. E aqui nós viemos descobrir que o milho pode ser a solução da lavoura orizícola, não é, Fernando? Nós somos arrozeiros e pode ser uma solução para nós. Diminuímos a lavoura de arroz, o que o IRGA vinha sempre nos dizendo? Aliás, a Federa Arroz, né? O IRGA, por isso que a Federa Arroz está aqui, ó. Olhem bem que ela está no nosso grupo aqui. Nesse grupo todo, no nosso não, no grupo do Estado, que está resolvendo isso aqui. Porque a Federa Arroz vê como solução a lavoura de milho para diminuir, porque ela sempre, a Federação sempre diz, o máximo que nós devemos plantar no Rio Grande do Sul são 900 mil hectares de arroz para não deixar o preço cair. Só que nós, quando temos um arroz de 100 pila, como tivemos no auge do Covid, que até aquilo foi assunto com São Paulo, com a ministra Tereza Cristina, os caras queriam saber por que o arrozeiro estava vendendo arroz a R$100, que era uma loucura, né? Aí o Antônio disse para os caras, vem, quando está 50 pila, vocês vêm aqui para nos socorrer? Não vem. Então a solução que nós estamos encontrando é nós mesmos conosco. Diminui a lavoura de arroz, aumenta a lavoura de milho, e vamos ganhar dinheiro do mesmo jeito. E vamos ganhar dinheiro com arroz.
Alô. Acho que gostaria de complementar aqui, parabenizar primeiramente pela apresentação dos dois aí. Acho que é um cenário excelente, fabuloso que nós temos pela frente. E gostaria de falar o seguinte, que nós já produzimos trigo ano passado no sistema do Sul Camalhão. Então, essa pergunta foi extremamente pertinente. Até não conhecia o programa ainda Duas Safras e a gente teve algum sucesso, tivemos algumas dificuldades, principalmente, a principal dificuldade que nós temos aqui na nossa região é a gente ter piso para plantar na época ideal o trigo nessas nossas terras baixas, mas é possível. Então, acho que a gente já testou, tivemos... É a primeira vez, a gente teve vários problemas, mas acho que a gente tem como construir juntos a solução, e aqui tem ótimos profissionais, excelentes profissionais, e junto com a Embrapa e com as pessoas, são pessoas que vão chegar nessa nossa solução para a gente chegar lá e buscar o resultado, porque é o que nos move, Antônio. Não adianta a gente produzir e não dar rentabilidade. Então, acho que eu queria aproveitar isso aí. E só um detalhe, para quem tiver oportunidade, e o Duas Safras está criando, e quem interessar por cereais de inverno, dá uma voltinha na Embrapa Trigo Passo Fundo. Inclusive, lá na Embrapa Trigo Passo Fundo já está se preconizando uma terceira safra, que é com triticale, 90 dias. Dá para botar entre uma cultura, sai da soja, bota o triticale, sai do triticale e ainda planta trigo. Dá para fazer isso aí também. Já são tecnologias que estão aí, basta tirar da gaveta. Ou da prateleira. Gostaria de direcionar para ti, Gigião, um comentário. Mais uma vez, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho frente à Farsul. Para mim, é o maior representante do campo há anos. Já começou um grande trabalho. E só que fica, Gigião, agora estava analisando para trás, algo que é tipo uma conversa de louco. Uma conversa de louco. Ao redor do ano 2000, o Estado, né, através do INCRA, nós em Bagé fomos corridos, né, das porteiras das propriedades atacando, tu recorda, ao redor do ano 2000, não recordo o ano certo. E agora, quando nós conversávamos no almoço, tu posicionaste agora há pouco, esse aumento de área no Estado, irregular na nossa região, aumento de produção, e estamos sujeitos à multa pela FEPAM, que é o Estado. Isso é conversa de louco? Estado bipolar. Como é que se entende isso, Gigião? Não se entende. A resposta é simples, não se entende. Existem coisas que realmente é muito difícil de entender. Emerson, é muito difícil de entender. Assim como nós tivemos aquela luta que tu participaste dela, e vários daqui participaram, tá? Vários que eu vejo aqui estavam conosco naquela época, contra a MST, contra a INCRA, nos dispomos com o governo federal, ganhamos aquela guerra. Felizmente ganhamos. E essa ambiental também nós vamos ganhar. Até porque depois disso que o Antônio, esse cenário que o Antônio traçou, da fome no mundo, as notícias que nós estamos recebendo, Estados Unidos liberando áreas de preservação ambiental, a Alemanha, que vive nos batendo também junto com a Europa, liberando áreas inclusive para explorar carvão, que é energia mais complexa que a energia gerada a partir do carvão, em termos ambientais, não existe. Agora, nós não sabemos exatamente até quando este pensamento, porque isso é um pensamento ideológico, vamos ser claros, isso é um pensamento de esquerda, contra e atentando sempre contra o direito à propriedade. O Código Florestal foi feito assim. Ele não foi pior, porque o Condorelli estava lá, hoje é nosso superintendente do Senar. O Condorelli foi um dos caras que salvou o Código Florestal. É bom que todos saibam. Juntamente com um PCdoB. Aliás, o PCdoB, que é o Aldo Rebelo, o dia que ele esteve na Farsul, há muito tempo atrás, depois que ele disse o que ele pensava sobre o Brasil, ele disse, me dá a ficha do teu partido, porque eu também quero assinar, porque eu também penso o Brasil igual a ti. Realmente ele é um cara brilhante. E o Código Florestal, quem salvou, melhorou bem a situação dele, foi Condorelli e Aldo Rebelo. Hoje vocês ficam sabendo aqui a realidade dessa história, por intermédio da Federação da Agricultura e da CNA. Só que isto ficou.
E as interpretações são equivocadas, na nossa ótica. Na ótica deles, talvez não. Eles querem... Tem 4 professores da URGS que estão fomentando esse tipo de situação contra nós, pela preservação da beleza cênica do bioma Pampa. E o bioma Pampa só tem essa beleza cênica, que eu acabei de citar, e citei até um exemplo para vocês, como é que ele foi feito. O bioma Pampa, provavelmente, ninguém de nós estava lá, não existiu nessa época, mas ele foi feito pelo homem, com o fogo, com o cavalo, com a ovelha e com o boi. Aí deixou nesse campo que está. Então, qual é a interpretação deles? Que isso tem um remanescente nativo. Não é um nativo daquela, mas é um remanescente nativo. E esse remanescente nativo não é antropização necessária para que se permita a liberdade de não ter a reserva legal. Tem uma ação pública impetrada pela doutora Annelise Steiglerder, do Ministério Público, e ganhou a liminar, e isso aí trancou os licenciamentos ambientais, que diz o seguinte: FEPAM não pode dar uma licença ambiental sequer se o produtor não delimitar o 20% de reserva legal. Algum de vocês aqui aceita a reserva legal na casa de vocês ou não? Se vocês aceitam, eu mudo o discurso. Eu não aceito na minha. O Dom também não aceita. Esse é o problema. Está colocado. O governo quer nos ajudar? Esse governo está aí. E agora mais ainda, que nós tivemos uma colaboração estreita, Farsul com o governo Eduardo Leite, sim. Porque tudo que aquilo que o Eduardo Leite fazia, que o Antônio da Luz nos dizia, sob o ponto de vista econômico, ele fez. Reforma do Estado, tanto é que sobrou agora dinheiro para o Estado investir. As brigas do Antônio da Luz com o Marco Aurélio, secretário de Fazenda, em todas as nossas discussões, o Eduardo Leite sempre foi aceitando as colocações das federações e nós, junto, ou até mais nós do que os outros, até digo para vocês, até mais do que nós do que os outros, fomos colocando pontualmente, e o governo do Estado fez as reformas de estrutura que tinha que ter feito, e sempre quis nos ajudar. E agora que veio a seca, que nós cravamos nossa irrigação e fomos para a empresa, a culpa de não irrigar o Estado do Rio Grande do Sul é do Ministério Público do Estado. Chegamos a este ponto. O Ministério Público realmente sentiu, mas só que o Ministério Público é uma estrutura independente. Cada um é uma cabeça, em todo o Estado. É assim que eles funcionam. Então tem gente dentro do Ministério Público que quer ajudar, tem gente que não quer. Então esse embate está colocado entre nós e eles. Só que mingau quente se come pela borda. Discute para cá, discute para lá, o governo quer. A Secretaria quer, a FEPAM quer, a Secretaria da Agricultura, que agora é o nosso Domingos Velho, que está de secretário, o grande secretário da Agricultura, de passagem. Até nem sei como é que ele topou essa parada. Vamos ser claros, estamos construindo. Vamos chegar para um licenciamento ambiental para um açude de até 25 hectares. Parece que isso é o que está querendo ser resolvido. Alguns anos, tu vai chegar lá em Dom Pedrito, vai ter um licenciamento municipal para 25 hectares de lâmina d'água. Já é um grande avanço, será um grande avanço. Agora, nas APPs da metade norte, nem pensar. Então, é uma dificuldade, sim, a partir do Código Florestal, que tem que ser revisto. Esta é a realidade. E isso está nos acontecendo. Queria fazer um comentário, digamos assim. Eu não terminei a discussão quando o Parfit me disse, ainda tem gente que gosta de pecuária, fazer o quê? Aí eu fui para cima deles, vai para o Uruguai. Tá. É uma boa solução, né? Não, queria fazer um comentário. Eu que trabalho com a tecnologia suco-camaleão, eu não tenho nenhuma dúvida de que é uma tecnologia, tanto em soja como em milho, que ela é rentável, uma tecnologia rentável. E nós temos tranquilamente terra, disponibilidade de terra, temos conhecimento, e temos produtores que podemos abastecer o estado do Rio Grande do Sul e ainda exportar milho, se for assim. Agora, claro, vocês são produtores, tem muitos produtores aqui, né? Que eu sinto assim, a tecnologia precisa de um certo investimento, precisa o sistema GNS, precisa suavizar as áreas, precisa comprar, se adequar a camalhoeira e tal. E eu vejo, em geral, assim, o produtor do arrozeiro um pouco
com medo de investir ou ele está decapitalizado, não sei qual é a questão, né? Mas ele está com o fio puxado. Mesmo que tu mostre para eles uma grande alternativa, parece que está decapitalizado. Eu não sou produtor, pelo menos no Brasil não sou produtor. Não sei, isso é um problema, tenho a impressão que isso é um problema, que vai demorar muito. Tem alguns produtores que já estão investindo, mas a grande maioria está se informando, claro, né? Mas está um pouco com o freio puxado. Não sei, essa é a impressão que eu tenho. E para chegar lá, precisamos de lançar. O Antônio disse com muita propriedade, botou todo mundo e disse assim, não sei. O que nos incentiva é preço. E realmente a lavoura de arroz, frente à lavoura de soja, é uma lavoura muito descapitalizada, perto da lavoura de soja. Veja bem um detalhe, esse ano nós tivemos uma baita seca, mas não foi todo o Rio Grande do Sul. Todo esse litoral, um T colheu no Rio Grande do Sul, soja. De Porto Alegre, Mostardas, ali até Santa Vitória, quem plantou soja, e daqui até Bagé. Esse pessoal todo colheu. Depois tu pega ali aquela região de Passo Fundo, também colheu, graças ao trigo, hein? Porque o trigo espicha e entrou uma soja mais do tarde e o pessoal lá colheu, não aqueles 80 sacos que ele está acostumado a colher, mas colheram de 60, 70 e estavam bem satisfeitos. Aonde é que ficou ruim? De Biruobá a São Luís Gonzaga, descendo até São Cepé. Aí foi difícil, parte Rosário também foi difícil, alguma coisa em Dom Pedrito, não muito, né? Mais ou menos. Tá? Essa foi a região que teve uma grande dificuldade. Bom, eu estranhei, eu digo, bom, vai chover de problema na Farsul, para o Antônio da Luz resolver. Que não ia conseguir, né? Porque não há dinheiro. Olha que para arrumar os 800 milhões para terminar o Plano Safra, que ainda não saiu, né? Que ainda não saiu. Vejam bem, quer dizer, o país está sem dinheiro. Nós estamos com medo do próximo plano agrícola. Ou seja, é uma realidade. Mas o pessoal negociou, principalmente com um banco, que prorrogou por 5 anos. Os outros estão com dificuldade, diga-se passagem, mas estão se virando já para a próxima safra. E algum recado eu recebi. Não, eu ganhei bastante dinheiro na safra 2021, eu tenho dinheiro para me bancar, eu só não consigo pagar minhas dívidas. E eu rolo para frente mais. E o sistema financeiro, um banco fez. O maior deles, né? Não precisa dizer qual é. Vocês estão sabendo. Então, não veio tanta reclamação assim. Esse assunto do suco camalhão, que nós estamos apostando nele, por isso que nós estamos aqui, está aí meu filho e a minha neta, estão olhando aí, para não botar lá na Santa Maria, já tínhamos conversado a respeito disso aí. Porque é uma evolução tecnológica que nós estamos vendo que é uma saída para a lavoura de arroz. A soja já melhorou a vida da lavoura de arroz. Veja bem, a soja já melhorou. Me ajuda, Fernando? Ladislau também me ajuda, né? Arroio Grande. A soja já nos deu uma baita mão na lavoura de arroz. Nós deslocamos o eixo de venda da lavoura de arroz, fizemos o dinheiro com a lavoura de soja, porque o agricultor é resiliente, ele vai atrás, quando ele quer, ele vai atrás. É como diz o Antônio, porra, 120 pila até trigo aqui eu vou plantar, e no suco camalhão. De repente aí sim vão fazer 2 safras, né? Vai mais lento, vai mais rápido, mas vai. Antônio. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre a velocidade como as coisas acontecem, porque nós fizemos um estudo recentemente, porque nós queríamos entender o seguinte. Antigamente as pessoas queriam que os arrozeiros queriam todos reduzir a área, mas ninguém reduzia a sua. O que é absolutamente normal. Isso, inclusive, está escrito lá nos axiomas da microeconomia. O produtor ele é um maximizador de lucro. Todo ser humano é assim, e se não for assim, tem que ser tratado, porque ele tem alguma coisa errada com a cabeça dele. Ele é assim. Então, aceita que dói menos. Eu só tenho um jeito de diminuir a área. Diminuindo a área, substituindo por alguma coisa que faça sentido. Porque senão vira um discurso absolutamente vazio. Vira coisa para gritar em trevo, né, Fernando, como nós vimos. Então, não é assim. Precisa ter alternativa. A soja foi a alternativa. Ali em 2015, se não me falha a memória, nós plantamos 1.120.000 hectares. 1.150.000, 1.120.000, ou coisa que o vale. 1.150.000 para facilitar as contas. Esse último ano foi 950. Ou seja, esses 200.000 hectares, que foi reduzido do arroz, eles não estão parados. Eles foram substituídos por algo que teve como alternativa. Quando nós pegamos os 10 maiores municípios produtores de arroz e a gente olha o que aconteceu nos últimos 10 anos,
com arroz, com a área de arroz e com a área de soja, nós entendemos perfeitamente o que aconteceu. Houve uma substituição da soja pelo arroz. E nós precisamos agora baixar mais ainda para a própria sobrevivência do arroz. Porque, eu não vou contar nenhum segredo aqui, nós perdemos 1 milhão de toneladas de arroz esse ano. Não aqui nessa região, mas lá na fronteira foi um desastre. Eu pergunto para os senhores, quanto que estaria o preço do arroz se nós não tivéssemos perdido esse 1 milhão de toneladas? Alguém falou isso aqui hoje. Então precisamos derrubar mais. E eu acho que a necessidade de fazer e o surgimento de alternativas, e como eu disse, eu não tenho capacidade técnica de afirmar, mas eu vi com meus olhos o sulco camalhão lá na região de Camaquã, um milharal impressionante, igual os que eu vejo na metade norte, ano bom. Não sei nem se não foi os seus, então. Agora, o fato é que nós temos, hoje, tecnologias. Temos um grão que pode ser alternativa. Ou seja, não é o reduzir área por reduzir área, é reduzir área por uma coisa que dá mais. E meu último argumento, o preço do milho é 25% maior do que o da soja, do que o do arroz. E o custo é 30% mais baixo. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Com relação à colocação do Parfit, eu acho que a disponibilidade, Parfit, de pessoal que trabalha, tipo Condado do Arroz. Eu liguei para o Henrique para entrar na fila. Eu quero fazer uns 80 ou 100 hectares de suavização lá. Ver se ele me garante quando é que ele pode ir lá. Ele já tem na fila. Então, tem poucas empresas ainda disponíveis. Eu acho que nós, produtores, vamos demandar isso. Esse equipamento, para o meu tamanho, é brabo eu comprar ele. Custa 300, 400 mil, eu não vou saber operar o GNSS, essa coisa aí, é demais para mim. Entendeu? Eu só quero a área suavizada, quero que alguém vá lá. Eu tenho trator, tenho a plana, tenho tudo. Só que esse negócio da tecnologia, do coisa, acho que é bom não me meter. Claro, quem tem 10 mil hectares pode ter um cara especialista e fazer 500, 600 hectares por ano de suavização. Mas eu não posso, eu não tenho bala para isso. Eu planto 600 hectares de arroz, 800, 900 hectares de soja, tem 1.500 cabeças de gado lá, irrigo até pastagem, até o boi vai até para a área suavizada, com pastagem lá para ele se virar. Então, eu acho que a demanda nossa, a partir dessas coisas que estão surgindo, vai gerar. Mas está faltando. Está aí o Henrique ainda, do Condado, onde é que está? Lá atrás. Sumiu, Henrique. Mas se alguém quiser suavizar... Aonde, Henrique? É verdade que tu nos botou na fila lá ou não? Não sabe nem quando vai nos atender, como é que eu vou... Agora, um monte de testemunha que ele dá na vila. Vocês viram como funciona aqui? Já vai direto ao alvo, né? Tá bem? O seu lugar na fila agora tem um monte de testemunha agora. Fique tranquilo. Mais uma pergunta. Boa tarde, presidente e Antônio. Eu acho que essa questão da suavização aí, no momento que tiver bastante demanda, as empresas começam a entrar no mercado. Por enquanto tem pouca demanda. Eu mesmo já estudei de fazer de colocar máquinas, mas são equipamentos caros e tu precisa ter demanda. Não adianta, a suavização ela é demorada, mas eu acho que a demanda faz a empresa ter interesse. Assim como foi o caso da sucadora. Hoje nós temos aí 5, 6 sucadoras no mercado, ou mais até. No primeiro ano, lá em 2017, eu tive que pedir para uma empresa fazer para mim lá. Mas, presidente, eu queria mais era falar sobre... Eu acho que, hoje em dia, nós temos que aprender a jogar no tabuleiro. E essa tecnologia do sulco camalhão, ela deixa o tabuleiro pronto para nós poder optar pela cultura que a gente quiser. Vamos escolher o que é mais rentável. Hoje é possível a gente saber o que vai dar mais dinheiro ali adiante, no mercado futuro, né? No nosso centro tecnológico lá, a gente quer fazer isso. E a ideia é plantar
Soja, não sei. Nós vamos plantar o que der mais dinheiro. Né? Nós vamos plantar a cultura que for mais rentável. E o suco camalhão, ele deixa o nosso solo apto para isso. Tu pode escolher. Daqui na colheita o milho vai estar muito bom, trocamos, tiramos toda a soja e colocamos milho. Né? E na sequência, que eu já não chamo nem de rotação de culturas, nós temos que fazer a sucessão de cultura. A rotação é boa, a sucessão é muito melhor. Né? O trigo mesmo, a gente fechou lá R$120. E vamos plantar toda a área de trigo. Né? Na sequência, vai ser soja? Não sei se vai ser soja. Porque se o milho virar, vamos para o milho. E por que é importante o produtor plantar o seu cantinho lá de testes? Para ter domínio ou conhecer o mínimo possível da cultura, de cada cultura. Né? Seja milho, seja canola, seja o que for, triticale, né? Para ser mais empresário rural do que produtor rural. O meu comentário é mais nesse sentido. A gente está com a faca e o queijo na mão. Se se a água necessária para 1 hectare de arroz irriga 5 de soja, e a soja está batendo R$200 volta e meia, a faca e o queijo estão na mão. Basta a gente fazer, porque o que se tinha antes era a insegurança da soja na várzea. Com o advento do suco camalhão não se tem mais insegurança. A gente teve duas chuvas de 170 milímetros e não perdemos uma reboleira de soja. Né? E produzimos 79 sacos. Com o suco camalhão. Sem suavizar no primeiro ano, porque não foi possível. Recebemos a área em agosto. Né? Então imagine agora sendo suavizada nesse momento, o que vai ser daqui para frente. Né? Aí abre-se um mar de possibilidades para a gente poder escolher o que vai plantar. Né? Quanto é que produziu aquela tua Zeus que nós vimos lá? 117. Quanto? 117. E a Zeus matou todo mundo lá na metade norte, por falta d'água. O vizinho, sem irrigação, produziu 35. E tu 117, porque eu nunca tinha visto uma Zeus, era um troço dessa, né? Na tua propriedade ali, um troço assim, e tinha mais vagem que folha. Esse assunto de oferta e demanda, que é absolutamente lógico, foi a resposta que a FECOAGRO, que está inserida no processo do Safras, também nos colocou. Hoje, a armazenagem no estado do Rio Grande do Sul, se produzirmos este aumento, ela tem que sair correndo atrás, porque ela está correndo atrás. Agora, eles sempre nos disseram o seguinte, porque agora tu teria, vai a soja para o porto, vai embora, sobra espaço nos armazéns do estado. Quando vem a lavoura de soja, nem no porto tu não tem como vender milho. Esse ano teve, adiantou porque a safra de soja foi menor por causa da seca. Agora, estabelece o problema que a solução vem atrás. Isso tem sido histórico, porque se não fosse assim, nós estaríamos ainda com 5, 6 milhões de toneladas de grãos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vocês querem ver, ninguém está falando aqui, ó. Para mim, o maior gargalo de todos é qualidade de mão de obra. É fácil chegar e comprar um trator, uma colheitadeira. Qualquer um de vocês compra. Pelo telefone. Não precisa nem ir no banco se vai financiar. Pelo telefone. E quem é que senta nessa coisa? Quem é que senta nessa máquina, nesse trator, nessa colheitadeira? Quem é que vai sentar para fazer o suco camalhão aqui? Ó? Tu já está na fila. Ó. Por que tu está numa fila? É complicado, né? Hoje eu vinha discutindo com o Dom. Nós estamos com um problema em casa. Qualidade de mão de obra. E nós estamos fazendo um baita esforço com o nosso Senar, em FPR, formação profissional rural, além de ATEC, assistência técnica e gerencial, gratuita para o produtor rural, de treinar mão de obra. É bem provável que nós vamos fazer uma escola aqui na metade sul ainda, justamente para treinar gente para lidar com isso, com equipamentos. Claro que suco camalhão é consequência, né? Porque é mais tecnologia, mais demanda por mão de obra qualificada, não é qualquer mão de obra que serve. Tem que ter qualidade, tem que ter qualificação. Gedel. Fala, Paulinho.
nosso ex-presidente de Arroio Grande. Isso aí. Me diz uma coisa, tanto para ti como para o Antônio. Se nós tivéssemos aqui uma grande produção de milho aqui na região, vocês acham que haveria interesse dessas granjas grandes de frango, de suínos, do norte, de qualquer outro lugar, se instalar aqui pela proximidade do porto? Porque não é só nós produzirmos milho aqui para essa região. O interesse seria que produzisse por uma empresa grande, que é o que realmente desenvolve a região. Paulinho, é uma baita de uma pergunta. E eu vou te dizer que sim, mas cada coisa ao seu tempo. Eu acho que a granja não vem. Para vir a granja tem que vir o abatedouro, porque tu não vai produzir um frango aqui e botar ele numa caixa e andar com ele 800 quilômetros no frio do inverno e na inclemência do verão. Agora, por que não ter unidades abatedouras aqui, que já voltadas para o mercado de exportação? Aí sim, aí tu tem a produção de milho, tu tem a produção de frango e suíno e tu tem o abatedouro. Tu tem a cadeia produtiva inteira aqui. Isso não tem nada que proíba de acontecer. Mas tem um detalhe que me ocorre agora, pensando. Se os caras estão com dificuldade de trazer... Eles estão com 1.000 caminhões agora, neste momento. Trancados lá, estão desesperados. A grande indústria de frango e suíno. Porque não vai vir. O mapa do Antônio mostrou ali o divórcio do Rio Grande do Sul do Brasil Central, em termos de logística, né? Ferroviária. Estão querendo trazer a ferrovia Norte-Sul, vem até Chapecó, a turma está tentando trazer até Passo Fundo. E aí já melhora bastante essa situação. Mas aqui tem uma logística reversa se nós produzirmos milho nessa região. Porque veio a soja para o porto e o mesmo caminhão pode voltar com o milho lá para cima, pela metade do frete, né? Pode. De repente a indústria não vai sair de lá. Até pela questão de mão de obra. Eles está na cultura deles o suíno e o frango. E a indústria está ali do lado. E a maioria dessa gente é integrada à indústria. São integrados. Tanto é que as indústrias chegam a perder dinheiro em alguns determinados momentos para poder sustentar, dividir o prejuízo e tal, mas eles continuam mantendo a suinocultura, a avicultura, apesar da dificuldade. E botando algum farelo de arroz, inclusive, outros grãos que vão aparecendo, eles vão trabalhando. Os formuladores de ração trabalham muito nesse sentido, de substituição de grãos. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho difícil. Aqui tem a Consulate, eu acho, né? Tem alguém com frango aqui nessa região, não tem? Eu vi num mapa ontem lá do pessoal das GAV. E outra coisa que está crescendo também, que nem se comentou aqui, eu fui descobrir terça-feira lá em Santo Ângelo, através das GAV. O Brasil só passou a ser um grande exportador de ovos. Mais milho. Nem se fala em ovos, né? É frango? Não. Ovos também. Antônio, Júnior, tem uma pergunta aqui. Nossa região tem média propriedade, que o médio hoje a gente está vendo a lavoura mudar de mão, né? A escala, que até falou muito hoje aqui, acho que é importante, a escala está mostrando, escala com eficiência, que é o caminho para ter rentabilidade. Nessa tecnologia, digamos, para o médio produtor, talvez seja essa eficiência e, digamos assim, estabilidade produtiva que a irrigação vai trazer para essas áreas de arroz, vai, digamos assim, há necessidade também de mesmo caminho à escala também, ou seguimos com a média propriedade, vai ter espaço nessa situação? Também uma ótima pergunta, Júnior. Eu vou te dizer o seguinte, em primeiro lugar, e vou talvez divergir um pouquinho, não sei o que foi dito, mas eu não sou uma pessoa que olha para a escala como um fim em si mesma. A Terra Santa tinha 150 mil hectares e quebrou. Então, escala nem sempre... aproveitando que nós estamos num ambiente de pesquisa, né, que é Embrapa, vou te dizer que, tecnicamente, a escala só faz sentido quando eu aumento a minha margem de distribuição numa velocidade maior do que o meu custo fixo. Isso é uma escala boa. E nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Vou te dar um exemplo. Erro comum de produtor. Comum. Vou
arrendar a área do meu vizinho, vou dobrar tamanho. Para quê? Para aumentar minha escala. Não sei se tu vai aumentar a escala. Se tu tiver que dobrar o teu número de máquinas, teu número de pessoas, tu não vai aumentar a tua escala, não vai aumentar coisa nenhuma. Tu vai aumentar o teu volume de produção, que é diferente de escala. A escala é uma razão entre margem de contribuição, que é a receita menos o custo variável, e o teu dividido pelo teu custo fixo. É isso que tecnicamente falando, é aquilo que a gente chama de ganho de escala. O ganho de escala só vem de uma forma: eficiência. E a eficiência se vê no pequeno, se vê no médio, se vê no grande, e se vê faltar no pequeno, se vê no médio, se vê no grande. A troca de mãos dos negócios, ela faz parte do processo. Os mais eficientes, num segmento desses, que tem as margens que tem, e com a perspectiva que existe para os próximos anos, sinceramente, eu acho que vai até acelerar esse processo de troca de mãos e de concentração a partir do que está acontecendo. E muitos vão entregar a sua produção por errar no processo de crescimento, acreditando que a escala basta eu dobrar que está tudo resolvido. Não. Basta dobrar que teus problemas dobraram. Agora nós vamos ter que ver se tu consegue ter ganho de escala, que é uma coisa diferente do aumento de produção. Pessoal, então, vou tomar a liberdade de iniciar o encerramento, né? Iniciar o encerramento do evento. Agradecer, então, Antônio, Gedeão, né, pelas considerações, pelas palestras, pelos esclarecimentos, das respostas dos colegas. Agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco até esse adiantar da hora. Não posso deixar de agradecer a minha equipe, né, que trabalha conosco, da Transferência de Tecnologia, do qual sou o chefe, o Adão, a Andréia, né, Cíntia, acho que o Lanzetta já saiu, e os outros membros que não estão por aqui, mas que nos auxiliam em muito quando tem a realização dos eventos. Passo a palavra, então, para você, Parfit. Muito obrigado, nos vemos em breve. Ok. Então, em nome do Projeto Sul, então, agradecemos a presença, já tem 30% do que tinha ali, mas ficamos muito felizes. Acho que nosso Projeto Sul vamos analisar o resultado disso aqui nas nossas reuniões cotidianas. E Projeto Sul, que vou dizer, estamos numa situação de impasse, talvez a gente vai mais um ano, há muita demanda, muitos produtores, já tem produtores interessados aqui hoje, por exemplo. Então, agradecemos, foi um momento muito interessante e nos veremos prontamente. Um grande abraço.